Lília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Ser das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da relação das bruxas com o plano espiritual. Até mais! Hoje a gente vai falar um pouquinho da relação das bruxas em relação ao plano espiritual. Quando a gente fala de religiões que lidam com a espiritualidade, que lidam com o aspecto da magia, outras religiões têm uma abordagem bem diferente da nossa. Quando eu falo isso, eu tenho que começar assim. Primeiro, a ideia, como a gente entende a nossa religião, para vocês entenderem também como que funciona a nossa relação. As bruxas, elas entendem que o plano divino está presente em tudo. Em tudo. Quando a gente fala tudo, no óculos, tá? Não precisa ser só em seres vivos ou forças da natureza. A presença divina está presente em tudo. Nós somos parte dessa parte divina. Então, se a gente é parte e toda vez que a gente está manifestando ou procurando manifestar o nosso melhor, a gente está manifestando o máximo desse divino em nós. Assim sendo, a nossa relação com tudo na natureza é reverente, respeitosa, mas não é subserviente. Nem é subserviente e nem é uma condição infantil de pedinte. Tá? Então, assim, grande parte, acho que todas as religiões, eu não conheço as que não sejam assim, ela se dispõe a ajudar as pessoas a intermediar a relação dela com o divino. O treinamento pelo qual as bruxas passam é justamente para se descaracterizar, se desvincular desses conceitos. Por quê? Porque a gente sabe que a função do ser humano é o desenvolvimento, que nós temos que expressar ao máximo esse divino em nós. Cada vez que a gente faz isso, existe uma evolução. E esse divino, a gente vai estar cada vez mais evoluindo, é infinito, né? Essa capacidade de acessar esse divino. Então, assim, não existe essa ideia de, estou precisando de dinheiro, acende a vela verde e vamos chamar a divindade relacionada com dinheiro, com fortuna, Júpiter, Mercúrio, sei lá. Não é a mesma, essa perspectiva que está, sim, a gente percebe que muitos grupos têm essa perspectiva, mesmo dentro da Wicca, é uma perspectiva muito cristã, gente, é a ideia do Santo Expedito, é a ideia de você, santa desatadora dos nós, e que assim, não que a gente não considere, não é que não é válido, mas isso está bem distante da perspectiva do bruxo, porque a bruxa ela tem que ser uma pessoa que ela tem que se ver como alguém que tem condições de fazer as coisas acontecerem. Então, coisas que estejam acessíveis, quer fisicamente, né? Vou trabalhar, gente, não é assim, eu sou bruxa, então eu não preciso trabalhar, fico, sei lá, jogando a Mega Sena todo dia e ganho na Mega... Não é assim. O processo seu de evolução pressupõe essa interação com a matéria e com os desafios que a matéria traz. A gente se aprimora, vai lapidando justamente porque está material. Se você fosse só um ser espiritual, você não precisa mais estar encarnada, né? Então, a gente entende que existem desafios que é do plano terrestre, que a gente está aqui para aprender. Então, como é que a gente vai desenvolver as coisas? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter uma disciplina, disciplina incluindo disciplina em relação aos aspectos espirituais, meditação, prestar atenção nos sonhos, fazer os rituais que são para você se sintonizar com os ciclos da natureza,
Por quê? Ah, a gente não é da natureza também? É, só que a gente tem lâmpada, a gente tem computador, a gente tem celular, a gente pode ficar acordado até 2, 3 horas da manhã, né? Fazendo coisas, produzindo. Então, essas vantagens, elas trouxeram também uma desconexão com esses ciclo circadiano, ciclos de vida mesmo, né? Quer dizer, as mulheres, elas viam a lua e elas estavam sincronizadas com os ciclos lunares. Hoje a gente não vê, né? Mal vê estrela. Então, assim, quando a gente faz ah, essas festividades, esses rituais, a gente está parando um momento para perceber aquilo. Também não é bem um culto, tá? Tem gente que fala, ah, não, vamos cultuar, tá. O princípio divino, ele está presente em tudo. Então, o culto, ele não precisa ser uma hora de parar e fazer alguma coisa. O culto é a sua reverência pela vida, é a sua reverência por tudo, é você notar o divino presente nos seus bichos, nas suas coisas, é você ter cuidado com o desperdício daquilo que te alimenta e você ter um respeito com relação às pessoas, a perceber o que está por detrás, os ciclos por detrás, as histórias por detrás, tratar as coisas e a vida de um modo geral com respeito, né? E esse respeito também é devolvido pelo divino, tá? Então, assim, não é exigido nem subserviência, questão, vou ajoelhar, vou reverenciar. Não, a reverência é o respeito. Do mesmo jeito que você tem um cachorro, você não vai tirar a caminha dele quando ele está dormindo, sabe? Você deixa ele dormir, respeita. Você vai. E isso não é uma subserviência, isso aí assim, é um ser vivo, é o ser, e respeita, e esse respeito é devolvido, gente. Esse respeito é devolvido. Outra coisa, a relação não é uma relação como em outras religiões, daquela coisa de pai e criança. Ah, me vê isso, eu quero aquilo, não sei o quê. Não, a gente, eles querem, né? Eles valorizam os seus esforços de crescimento e de evolução. Então, quando você pega e demonstra que está fazendo a sua parte, aí chega aquele ponto que o seu alcance não tem capacidade de ir além, aí eles dão uma forcinha, tá? Aí eles dão uma forcinha, mas não é uma coisa assim de, resolve aí pra mim, tá? Não é. E não adianta, vou ajoelhar, vou acender 10 velas, vou fazer isso. Quando você está lidando com o plano divino de verdade, e não o que a gente chama de forma de pensamento, as tulpas, a gente está lidando com seres que têm consciência, são seres que existem e eles podem decidir simplesmente não aparecer e não vão fazer, e não importando a quantidade de velas, tá? Mas se eu fizer isso, e isso foi assim, a decadência de todas as religiões, quando eles começam assim, se eu matar um boi, se eu matar uma criancinha, se eu matar uma virgem, se eu me ser... oferecer, né? Como se o divino tivesse fome de alguma coisa. O divino é pleno, ele está presente em tudo. O bicho que você mata, você está ferindo a existência, você está profanando alguma coisa, né? E assim, você está dando em sacrifício a alguém, a algum ser, ao invés de sacrificar o seu ego, as suas mazelas, né? As coisas que você precisava extirpar da sua natureza, né? As suas fraquezas. Então, é o famoso bode expiatório, né? A gente não adianta, gente, não funciona dessa forma. E aí, assim, e como é que é a nossa relação com esse plano espiritual? Bem, existem hierarquias. A gente tem seres que estão com a gente o tempo todo,
né? Guias, animais de poder, seres espirituais, às vezes até ancestrais, e que estão meio que torcendo, porque não é também um aspecto servil, é aquela coisa. Sabe quando vocês ouvem falar aqui no Tibete, os monges, quando morrem, eles deixam instruções para, quando eles vão morrer, eles deixam instruções para assim, que eles vão reencarnar, e tem aqueles objetos que eram objetos favoritos deles, que são usados depois para reconhecer quem é a pessoa que reencarnou, na qual ele reencarnou, né? Da mesma forma, você tem um auxílio de ancestrais e de seres que já desencarnaram, porque eles querem voltar com as coisas melhores do que do que quando eles deixaram, né? Então, a sua evolução é uma evolução da humanidade. A gente deixa um legado, que esse legado, quem sabe até a gente mesmo vai estar usufruindo. Então, eles ajudam, né, para não cometer os mesmos erros, entender. É a experiência de vida deles que a gente aproveita e alguma coisa a gente recicla. E estando numa outra, na perspectiva espiritual, eles às vezes têm acesso a coisas que a gente não está enxergando. Então, sim, esses são mais próximos e esses, assim, também estão mais acessíveis. São auxiliares para coisas de cotidiano mesmo, né? Esses seres. Mas a gente tem uma relação com o divino. E é impressionante como esse divino é acessível, gente. Sabe? É uma coisa. As pessoas não têm noção de como é acessível. Não existe aquela coisa de aí foi ofuscado por aquela luz e aquela luz mandou fazer não sei o quê. Existe a condição dos seres, os seres podem ser luminosos, os seres podem estar no submundo e estar em ambientes mais escuros, mas eles, não é essa questão de bem e de mal. Quando a intenção é buscar a sabedoria, o entendimento, saber transitar entre mundos, que é uma das funções da bruxa, né, a função que a gente chama de psicopompo, a gente tem. Não existe mistério. Eles ensinam, eles ajudam, e assim, são experiências que não é uma coisa que você fala assim, não, você deduziu isso, ou é sua invenção. É uma sabedoria, é uma experiência que não tem livro, não tem. É aquela coisa, está além do seu alcance, não é algo que você poderia ter juntado, é aquela coisa, né? A gente, quando estuda bruxaria, a gente percebe muito que existem autores que leram muito e fizeram sinopses de vários conteúdos e sintetizaram e construíram fizeram um livro, fizeram um material, né? E existem aqueles que foram realmente iluminados, que a gente vê assim, olha, gente, esse conteúdo é totalmente original, ele não pegou informação de nenhum lugar e é assim, aquela coisa que é incontestável. A mesma coisa, quando a gente tem esse contato, a experiência que a gente tem não é uma experiência que você pode falar assim, não, juntou várias informações e chegou a uma conclusão. Não, é aquela informação que você fala assim, não dá para contestar. Sabe, encaixa, é a verdade mesmo, né? Então, assim, eu falo que tá acessível, mas eu tenho que falar para vocês que não é acessível assim para qualquer um. É acessível quando você está fazendo a sua lição de casa. Quando eu falo lição de casa, eu estou falando assim, tem coisas que dá para você fazer, gente. Tem coisas, aqueles birrinhas que você tem em relação a questões familiares, assuntos que você poderia estar resolvendo sozinho, sabe, relacionamentos que já acabaram e você está protelando, você quer protelar, mas, sabe,
até racionalmente você sabe que não tem futuro, né? Então não é uma questão de forçar, que só está sendo ruim para você, enfim. Então, quando você está fazendo esse processo, fala assim, gente, enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor, enfrentar o ego, superar traumas, tirar bloqueios e ideias preconcebidas, crenças limitantes, é todo um processo, a gente tem que fazer uma limpeza. A gente tem que entender que a humanidade está sob o jugo de religiões instituídas, religiões que estão organizadas, que elas impuseram valores e coisas justamente para sequestrar a nossa capacidade de fazer a ligação com o plano superior e criar uma subserviência a pessoas, porque o divino não pede isso, né? E a nossa relação, quando a gente faz essa lição de casa, é uma relação de respeito mútuo. Se você recebe uma orientação e essa orientação, tipo, tá muito difícil de fazer, não é uma coisa não é um comando, né? E se você também não leva a sério alguma coisa assim, também eles simplesmente deixam de passar a orientação até você entender que o caminho era aquele. Quer dizer, se você não está entendendo a coisa da forma preventiva, você vai ter a experiência que vai provar que não valia a pena mesmo alguma coisa. Então, é uma relação de um outro nível, né? As pessoas falam assim, um assunto que é comum, né? Vocês fazem pacto. O pacto na verdade, quem faz pacto são os outros, porque a gente, assim, o que é um pacto? Quando você pega e fala, santo tal, se eu passar no concurso, eu vou subir a escadaria da igreja tal, de joelhos, isso é um pacto, gente. Você está fazendo um contrato, né? Eu faço isso, você faz aquilo. Quando você faz essas promessas, jejum, paga, dízimo, e eu quero falar de uma coisa que eu acho bem interessante que se fale, assim, é que as pessoas pensam assim, então pagar dízimo está errado, mas assim, os bruxos, eles cobram alguma coisa. Sim, gente, a gente vive. Uma coisa é você ter uma informação, ter uma capacidade, ter um desenvolvimento e estar pagando por um serviço de alguém que está te ajudando a você se desenvolver. E outra coisa é você só fazer coisas pensando que você está comprando alguma coisa de Deus, né? E não fazendo. Porque se a classe sacerdotal estivesse realmente ajudando vocês a evoluírem, sim, estaria até bem, seria até uma coisa correta. Antigamente não existiam psicólogos, os padres, eles faziam o papel dos psicólogos, né? Antigamente não existia, vocês não tinham juízes, os sacerdotes eram os que faziam a intermediação entre as partes, quando existiam litígios e tudo. Então, assim, existia uma função, existe uma atividade, né? E é uma atividade que, ainda mais nas religiões organizadas, né? As pessoas só procuram na hora que está em aperto. Então, não tem uma frequência, né, de prestar, a prestação de serviço não tem uma frequência, então as pessoas precisam ter um cuidado para manter aquelas pessoas que se dedicam a isso e que sim, é uma vocação. Mas a questão é, quando você percebe que não é eficaz. Então, quando você entende que o que você está buscando é uma ligação com o divino e você não consegue fazer essa ligação e você fica indo atrás de meios que nunca vão te levar àquilo, porque se não te dá independência, você não vai ter essa resposta nunca, né? Então, assim, sim, a gente cria isso, o nosso processo de desenvolvimento é justamente para a gente enxergar, para a gente filtrar, para a gente aprender
as hierarquias, para a gente ir evoluindo junto, né? E estabelecer essas conexões. Então, precisa, não é só chegar. Né? As pessoas, hoje em dia, as pessoas elas são muito imediatistas, né? Elas esperam que, tá, eu tô com dor de cabeça, eu tomo uma aspirina, tá. Eu tô com fome, vou no fast food e já tá pronto, não precisa nem fazer nada. Eu vou... Tudo tá muito fácil e religião também, assim novela, pronto, acabou. Não, as coisas têm um processo. Tem coisas que dá para fazer e que resolve essa coisa do rápido, do instantâneo, mas assim... E quando você faz um processo, no momento da necessidade de alguma coisa, você tem respostas instantâneas, tá? Mas não é que você começa e já está nesse ponto. Né? Eu falei que é fácil, que eles estão disponíveis quando eles percebem que existe uma boa vontade, tá? Então, sim, a gente tem uma relação com o plano espiritual, é uma relação diferente de outras religiões que também lidam com magia e com seres, com outros seres do plano espiritual. Esses seres, eles não pedem nem sacrifícios, os nossos, né? Não pedem nem sacrifícios, nem oferendas. As coisas que a gente faz no ritual são linguagens, tá? É muito claro isso. O que é uma linguagem? Uma linguagem você quer fazer um ritual para amor? Gente, isso não precisa ser nem bruxo. Você vai fazer um ritual para amor? Faz aquela mesa romântica de jantar romântico. É aquilo. É o que? Rosas, é uma vela, é um vinho, sei lá, pétalas de rosa no chão. É a linguagem, é aquilo que você faz. Se você vai fazer um ritual de guerra, daí sim, você põe revólver, arma, faca, ferro, veneno. Vocês entendem? É uma linguagem, não são oferendas. Não são oferendas. E a gente acende a vela de uma cor, a gente faz as coisas de uma cor que ajudem a traduzir e ambientar uma intenção. E por que a gente faz isso? Porque a nossa mente racional, ela vai interferir. Ela vai achar, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, o cálice tem que ficar do lado oeste, então vamos pegar a bússola. Essas formalidades. E a gente, quando se entretém fazendo a ritualística, a gente está entrando numa outra... a gente está, sabe, mudando de fase no cérebro? A gente tem o lado direito e o lado esquerdo, a gente está mudando de fase. Está indo para uma outra perspectiva na qual as coisas, o colorido, o perfume, as texturas, a beleza, essas condições, elas falam de forma simbólica a nossa intenção para o nosso lado, que é o nosso lado que lida com esses aspectos, que é o lado que vai criar magia. Ele não é racional. E é por isso que a gente faz. Mas dizer assim, não, vou acender uma vela para tal entidade. Você pode acender uma vela em honra a uma deusa, uma Heka, tipo, sei lá, e você acende aquela vela, mas aquela vela é para você o seu celular para o divino. Não é o que aquela entidade precise. Tá? Agora, existe, como eu já falei outras vezes, as tulpas, né, que são as formas de pensamento, né, que tanto existem as que já foram criadas, como existem as que o bruxo pode criar para si. Então, eu vou querer uma forma de pensamento que vá atrás de cliente, eu vou criar uma forma de pensamento que traga dinheiro, é interessante? É interessante. Funciona? Funciona. Só que as formas de pensamento, elas vão se alimentando. Essas sim precisam de alimento.
E aí você vai dando uma vela um dia, você dá uma coisinha hoje, você vai não sei o que lá, quando você vê, você tá... É por aí que foi que as religiões se perderam, tá? Quando elas começaram a tratar, elas pegaram a ideia do divino e puseram a força em algo que fosse para servi-las. E aí começa a desvirtuar. E o bruxo sabe que, assim, você tem que fazer a sua parte, porque o divino mesmo só vai ajudar de verdade quando você tiver feito essa parte. Não adianta, a gente não tem escapatória. A evolução é algo inexorável, tá? Eu acho que eu abordei direito esse assunto e eu queria que vocês, assim, se inscrevessem, porque eu tenho visto que tem muita gente que estava assistindo o nosso canal e não está inscrito. E eu gostaria que, além de se inscrever, quem gostou do assunto, quem está gostando do nosso canal, que também compartilhe com as pessoas para a gente crescer. A gente está crescendo devagar, mas está crescendo. E que façam os comentários, façam sugestões de pauta. A gente às vezes tem uma dificuldade de idealizar o que pode ser interessante para vocês, né? Eu vou deixando meu tchauzinho agora e a gente se fala semana que vem.